Bem-vindos novamente ao meu canal MangaFlix. E pessoal, esse vídeo de hoje é o 10º vídeo aqui do canal. Ou seja, aqui nesse vídeo eu finalizo os vídeos em que eu falo sobre mim e minhas experiências. Todos os vídeos aqui do canal, pessoal, têm como intuito trazer um pouco de cultura e educação. Nos vídeos futuros do canal eu quero abordar ainda mais conteúdos relevantes para a comunidade e meus inscritos. Dito isso, bora pro vídeo. TDAH, a famosa sigla que compõe o nome déficit de atenção. Nesse vídeo eu vou explorar esse assunto e desmistificar tudo sobre esse transtorno, que afeta uma grande parte da população mundial. Pessoal, eu só consegui ter noção dessa condição minha em 2020 com o diagnóstico de uma psicóloga. Antes disso, eu vivia começando projetos incríveis que nunca terminava sem saber o motivo. Neste vídeo eu vou listar todos os projetos que eu já fiz aqui na internet, mas que por consequência do TDAH eu acabei desanimando e parando com eles. E antes que você me julgue, eu vou explicar de forma clara e objetiva como o déficit de atenção atrapalha a vida de um adulto. Claro, tendo os seus benefícios e os seus malefícios. Pessoal, existe mais de um tipo de déficit de atenção, mas nesse vídeo eu vou abordar apenas 3 deles, tá? Para ficar mais claro, eu vou passar um vídeo de uma psicóloga que irá explicar de forma rápida e objetiva essas 3 diferenças. Você sabia que existem 3 tipos de TDAH? Eu sou Caroline Stephanie, psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já me segue pra mais. Muitas pessoas nem têm o conhecimento de que existe mais de um tipo de TDAH, mas se identificar com um dos tipos é muito importante para um diagnóstico adequado e também para um tratamento eficaz. Então vamos lá, o primeiro tipo seria o TDAH predominantemente desatento. Nesse tipo, os sintomas principais estão relacionados à desatenção. As pessoas com esse tipo de TDAH tendem a ter muita dificuldade em prestar atenção a pequenos detalhes, deixam muita coisa passar e cometem erros por descuido. Elas também têm dificuldade em manter o foco, normalmente não escutam quando as pessoas falam com elas diretamente, tem muita dificuldade também em seguir instruções e regras e perdem objetos com muita frequência. O segundo tipo seria o TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo. Nesse tipo, obviamente, os principais sintomas estão relacionados à hiperatividade e impulsividade. As pessoas com esse tipo de TDAH são inquietas, agitadas, se entediam muito facilmente e têm muita dificuldade em ficar paradas sem nada pra fazer. Elas também tendem a falar em excesso, às vezes até de forma meio rápida, acelerada, atropelada, sabe? Interrompem normalmente as pessoas nas conversas, têm dificuldade de esperar a vez de falar, agem por impulso, têm muita dificuldade em controlar esses impulsos e também fazem coisas sem pensar muito nas consequências. E o terceiro seria o TDAH combinado. Esse é o tipo mais comum de TDAH que tem, onde a hiperatividade, a impulsividade e a desatenção andam juntas, mas de uma forma um pouco mais equilibrada. As pessoas com TDAH combinado apresentam características de ambos os tipos de TDAH que eu havia falado anteriormente. Justamente por ser um tipo de TDAH mais equilibrado, muitas vezes não é diagnosticado ainda na infância. Então a pessoa acaba carregando isso pra vida adulta, onde começa a perceber aí uma piora significativa nos sintomas. E aí, se identificou com algum dos 3 tipos? Me conta aqui nos comentários, e se você estiver precisando de ajuda pra lidar com esses sintomas, já me chama pra gente marcar uma sessão. Sabendo disso, eu fui em busca de respostas em 2020 durante a pandemia. Pessoal, eu cheguei a fazer 8 sessões de psicologia para descobrir o porquê desde a infância eu começava bem um projeto e de repente, por algum momento, eu simplesmente desanimava e desistia de tudo. Após 8 sessões finalizadas, eu obtive o diagnóstico que eu tinha TDAH. Pessoal, antes de continuar essa parte aqui, eu preciso fazer uma denúncia, né? Eu vejo sempre na internet, principalmente no TikTok, o pessoal falando que tem déficit de atenção, por ter visto algum vídeo de alguém dizendo as principais características, né, desse transtorno, como desânimo, falta de foco, falta de atenção, a pessoa que tem muitos pensamentos e uma alta hiperatividade. Pessoal, entenda de uma vez por todas, um vídeo na internet, se você se identificar, não traz o diagnóstico de forma correta que só um psicólogo ou um psiquiatra pode determinar. Então, se você suspeita que tem essa condição, né, esse transtorno, a recomendação minha e do canal MangaFlix é: procure orientação médica qualificada antes de sair por aí, né, dizendo que tem déficit de atenção ou qualquer outra condição. Agora, nessa parte do vídeo, né, eu vou listar todos os projetos que eu já fiz aqui na internet até chegar nesse canal chamado MangaFlix. Durante a pandemia de 2020, eu comecei um projeto de levar a jovens e adultos um conteúdo que estava muito em alta na internet, mas que por algum motivo aqui no Brasil eram poucos canais relevantes que abordavam esse assunto de forma consistente e profissional. Estou falando do NoFap. Pessoal, essa palavra em inglês significa não se masturbar. Sim, esse era um conteúdo voltado principalmente para o público masculino.
aonde temos uma verdadeira epidemia de pessoas viciadas no vício da masturbação e da pornografia. Pensando nisso, na época, eu criei um TikTok e um Instagram onde eu iria gravar vídeos para ajudar as pessoas a pararem com esse vídeo que tanto prejudica o homem e mulheres também, trazendo de forma objetiva e educacional com ferramentas qualificadas para a comunidade que só crescia em volta deste assunto. Um detalhe desses vídeos na época, eu gravava sempre em locais públicos, já para passar a ideia de que esse assunto não precisava mais ser um tabu, já que muitos pais e mães não conversam sobre esses assuntos com seus filhos, de forma a educar a criança e o adolescente. Nas minhas redes sociais, pessoal, eu costumava passar um desafio de 30 dias sem consumir qualquer tipo de conteúdo adulto. E para as pessoas que estavam chegando, eu passava um desafio de apenas uma semana. Para vocês terem uma ideia, o canal mais relevante aqui no YouTube na época que abordava esse assunto era o canal Alpha Spirit. E o apresentador do canal passava várias técnicas de transmutação sexual. Sim, como você usar essa energia de uma forma mais saudável, canalizando em objetivos e projetos pessoais. Mas esse canal teve um probleminha, quem tá ligado sabe o que aconteceu na época, mas não vem ao caso aqui agora, tá? Mas tirando esse detalhe, você ainda encontra os vídeos repostados aqui no YouTube, digitando Desafio de NoFap ou o nome do canal, Alpha Spirit. Para vocês terem uma noção, pessoal, de como eu estava tão envolvido com esse projeto, eu até cheguei a escrever um livro com um relato pessoal meu de como eu estava tentando superar o vício na pornografia. Que, claro, mais tarde eu iria vender para o meu público em volta desse assunto, Mas, de repente, eu simplesmente abandonei o projeto e parei de escrever o livro. Que, por sinal, pessoal, eu pretendo terminar ele ainda esse ano e vendê-lo por um preço acessível. Só lembrando que esse projeto eu desisti dele antes de ter aquele diagnóstico lá da psicóloga, tá? E até hoje eu não vejo possibilidade de eu voltar a fazer conteúdo para esse nicho. Eu até penso, pessoal, no futuro, trazer um vídeo sobre NoFap para esse canal aqui e abordando algumas coisas que eu falava lá no Instagram e no TikTok também, Por influência do déficit de atenção, eu também abandonei um outro projeto que eu particularmente gostava muito de fazer, que tinha como objetivo trazer notícias de forma rápida e bem-humorada de assuntos do cotidiano nerd e geek, como notícias de animes e filmes de super-heróis. Esse projeto, pessoal, eu fiz ele exclusivamente lá para o aplicativo Quai, aonde eu tinha a meta de ser monetizado por lá. Mas assim como o projeto do NoFap, que começou como uma ótima ideia, eu simplesmente desisti de gravar os vídeos no meu canal lá do Quai, que se chamava Geek Multiverso, e abandonei o projeto com 42 vídeos postados por lá. Pessoal, eu ainda penso em ressuscitar esse canal no Quai, porque se você observar bem alguns vídeos deram muitas visualizações. Esse tipo de nicho ainda é muito relevante e pode trazer uma grana extra absurda. Mas se claro, a pessoa não desistir, como foi o meu caso. Bora para o próximo projeto que, infelizmente, eu desisti. Um dos projetos que eu me orgulho muito de ter começado foi o Coach. Mas eu não vou abordar de forma aprofundada esse projeto maravilhoso que eu tive a oportunidade de criar, porque eu já fiz um vídeo completo aqui no canal do YouTube, falando tudo sobre esse assunto, que por sinal o vídeo ficou excelente, então depois desse vídeo aqui você assiste o vídeo do Coach. Mas só dando uma pincelada, pessoal, eu cheguei na época a criar um perfil no Instagram onde eu postava diariamente dicas de coach, para ajudar o pessoal em diversas áreas da vida, como finanças, hábitos saudáveis, ansiedade, dica de leitura e como ganhar dinheiro na internet. Mas infelizmente foi um projeto que eu abandonei, mas que me trouxe muita experiência de vida. Então depois desse vídeo, assista o vídeo do coach lá. Só de canais do YouTube eu tive 3 antes desse daqui. Um deles que foi o meu primeiro canal no YouTube, que se chamava Acabei de Assistir, que tinha como foco trazer vídeos semelhantes àquele mesmo canal do Quai lá, o Geek Multiverso, como filmes de super-heróis que estavam em alta naquela época e conteúdo sobre animes e assuntos nerds no geral. Mas também desanimei parando de gravar com apenas 3 vídeos postados no canal. O último, pessoal, já contando com mais de 5 anos atrás. Um detalhe muito engraçado que tinha nesse canal era como eu me vestia. Eu me lembro que nesse canal, como eu não queria aparecer, então eu criei um personagem chamado Homem Touca.
Sim, eu utilizava uma touca ninja e uma jaqueta preta para esconder o meu rosto. Foi uma fase, pessoal, que eu aprendi muito, mas muito com o YouTube. E verdadeiramente eu tenho saudade desse canal, mas com certeza não é algo que eu gostaria de fazer novamente, não daquele jeito. Um outro canal que só durou míseros 2 vídeos foi o canal Fácil Fazer. E o seu objetivo era trazer dicas tecnológicas de aplicativos como Spotify, Instagram e qualquer outro, ajudando o pessoal com dicas rápidas e funcionais. Mas que desisti pela dificuldade de concorrer com canais maiores da época. E por último, ainda falando de canais do YouTube, tem o canal PixArt Expert. E já citei em vídeos anteriores que é o meu ganha-pão, né? Não o canal, tá, pessoal? Mas o assunto design gráfico, que é a minha profissão principal. O canal, pessoal, na verdade eu criei mais para falar sobre dicas de impressão e também falar sobre algumas funcionalidades, né, das impressoras que eu tinha na época. Esse canal eu julgo que ele foi até bem sucedido no que ele se propõe a fazer, que era dicas de gráfica rápida em casa. Eu me lembro que na época teve bastante comentários, pessoal, nos vídeos, né? E o alcance foi até bacana para um canal pequeno. Mas eu também desisti dele porque na época, pessoal, eu estava focando o conteúdo em uma impressora que eu tinha comprado. Mas precisei vender ela e depois disso, né, acabei desanimando de gravar conteúdo para lá. Mas eu penso sinceramente voltar a gravar conteúdo para esse canal no futuro. Ainda falando sobre esse conteúdo de design, né, eu também criei no TikTok um outro canal com quase o mesmo nome, né, que se chama PixArt Expert Express. E tinha o intuito de gravar vídeos rápidos com dicas de aplicativos e séries de filmes, como por exemplo da Netflix. Mas também, infelizmente, né, pessoal, eu parei de gravar por lá, mas sinceramente eu sinto muita saudade de gravar vídeos lá de novo nesse canal. Quem sabe no futuro eu não volte a gravar de novo lá. E por último, e não menos importante, eu tenho um projeto muito bacana, pessoal, lá no Instagram, que graças a Deus eu ainda não desisti, que são os meus card games de Naruto. Esse projeto, pessoal, já faz um tempo que eu desenvolvi ele, mas ele não tem me dado muitos frutos. Pra ser sincero, eu só tenho conseguido vender os cards, né, esses card game de Naruto, presencial com uma banca de jornal que eu faço parceria aqui no meu bairro. De forma online, eu ainda não vendi a quantidade que eu desejo. Para vocês terem uma noção, pessoal, eu já até fiz parceria com outros canais de YouTube que fazem reviews de card games, para tentar, né, crescer o meu Instagram e vender mais unidades. Se você tem interesse nesse projeto, nesses card game, dá uma passadinha nesse arroba aqui, o card game ele já está completo com mais de 5.000 cartas colecionáveis, beleza? Bom, o vídeo é esse. Embora eu tenha desistido, pessoal, de muitos projetos incríveis, uma coisa é certa, eu aprendi muita coisa durante esses anos. Como eu já disse, o déficit de atenção, né, o TDAH, atrapalha muito na minha vida. Até o momento, pessoal, eu não consegui o tratamento através de remédio. Só lembrando, pessoal, o transtorno do TDAH não tem cura, mas pode ser amenizado com a ajuda de um tratamento correto. Mas aí você se pergunta, como eu fui capaz de desenvolver tantos projetos em tão pouco tempo? Bom, o que muitos não falam sobre o déficit de atenção, o TDAH, que também tem os seus benefícios, né? Além dos seus malefícios. Foi com a ajuda de um desses benefícios que eu consegui desenvolver todos esses projetos. Foi o hiperfoco. Sim, quem tem TDAH tem uma alta capacidade de aprendizado que chega a ser surreal. Quando a gente ativa essa função, somos capazes de aprender qualquer coisa de forma extremamente rápida e muitas vezes, pessoal, de forma simples. Como, por exemplo, no meu caso, né, foi aprender coach. Tantas outras coisas difíceis, né, que eu já aprendi ali em questão de 1 mês, 2 meses, às vezes até em 1 semana. Esse hiperfoco, se for usado de forma correta, pode fazer a diferença na vida de uma pessoa com um transtorno. Se for canalizada de forma incorreta, pode ser prejudicial, tornando o TDAH em um viciado compulsivo, como por exemplo no vício de videogames, vícios ainda mais nocivos, como é o vício da pornografia. Então é isso, pessoal. Busquem ajuda médica se você suspeitar que tem essa condição, e se você for pai ou mãe e desconfia que o seu filho apresenta certas características, procure um psicólogo imediatamente ou um psiquiatra. O diagnóstico na infância facilita muito, pessoal, o tratamento, né? Desde a infância, passando pela adolescência da criança, né? E até a fase adulta.
Então essa é a recomendação aqui do canal. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo e fui!